Olá, Osório. Nós vimos no vídeo anterior a relevância, do setor de saúde na economia mundial, mas agora vamos falar do outro segmento que cada vez mais chama a atenção dos nossos investidores. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona, o fundo Open Vista, Tecnologia Global, e como é que você faz a gestão aí desse fundo. Isso mesmo, Rafaela. Cuidar da saúde é muito importante, todos temos que fazer isso, mas usar a tecnologia parece que é muito mais fascinante. As pessoas ficam muito interessadas em tecnologia e a gente está passando por uma grande transformação na economia mundial, no sentido de cada vez mais ter tecnologias de fácil acesso que podem ajudar a nossa vida como um todo, seja no trabalho, seja no momento de diversão. De uma forma em geral, a tecnologia tem cada vez mais feito parte da vida de cada um de nós. O setor de tecnologia, ele traz bastante crescimento para as economias como um todo, e eu digo até que eu costumo dizer que o setor de tecnologia é como se fosse a locomotiva do crescimento das economias mundiais hoje em dia, tá? Por quê? Porque todas as empresas têm que investir em tecnologia, não só as empresas de tecnologia. Claro que tem as empresas específicas de tecnologia, cada um com o seu objetivo, mas qualquer empresa que você pegar de uma forma geral, elas têm que investir em tecnologia também. Aqui no Brasil, para dar alguns exemplos, a Petrobras tem que investir em tecnologia, a Vale tem que investir em tecnologia, todos os bancos têm que investir em tecnologia. Então, todas as empresas têm a necessidade de investir em sistemas de tecnologia. Algumas vezes isso é feito através de empresas terceirizadas e algumas vezes é feito isso internamente. Então, o setor de tecnologia, como eu disse, promove grande parte do crescimento da economia em várias regiões do mundo. Tá? O setor de tecnologia ele tem algumas características. Em primeiro lugar, ele é um setor que tem muito capital disponível, então ele tem um baixo nível de endividamento. Além disso, o setor de tecnologia, como eu falei em algum momento, ele tem um perfil de risco-retorno. O retorno esperado é maior, mas isso vem acompanhado com um risco um pouco maior também. Mas não é pelo fato das empresas serem endividadas, é pelo fato dele ser considerado um setor de crescimento, que quando você faz uma análise das empresas do setor, você geralmente faz uma análise de fluxo de caixa futuro, que você traz para valor presente com uma taxa de desconto. Então, quanto maior essa taxa, menor é o valor presente da empresa, menor é o valor que os analistas estão considerando para aquela empresa. Isso significa que em momentos de altas de taxa de juros, as empresas de tecnologia, geralmente elas sofrem um pouco mais do que as outras, tá? Mas em termos de endividamento não tem preocupação nesse sentido. Essas empresas buscam novas tecnologias, de preferência que sejam grandes transformações na sociedade e que elas possam crescer de forma exponencial. Tem muito isso em empresas de tecnologia também. São empresas que, de certa forma, são uma questão binária. Ou ela dá certo e a tecnologia dela se torna relevante e cresce muito fortemente, cresce de uma forma bem acelerada, ou a tecnologia não se comprova, não se mostra capaz de agregar valor e a empresa desiste daquela tecnologia e vai buscar outra atividade. Então, as empresas de tecnologia, a gente fez um levantamento no mundo inteiro da quantidade de empresas, do universo que o fundo pode investir em termos de empresas, e nós encontramos 1.200 empresas listadas no mundo inteiro, tanto nos Estados Unidos, Europa e Ásia. E essas empresas têm um valor de mercado de 15 trilhões de dólares. Para comparação, como a gente fez na época quando falamos do Ciências Médicas, aqui o Bovespa é um mercado grande, amplo, com 500 empresas listadas e um valor de mercado de cerca de um pouco abaixo de 1 trilhão de dólares. Então, as empresas de tecnologia que a gente está falando que o fundo investe, tem um mercado 15 vezes maior, praticamente 15 vezes maior que o nosso Bovespa, e também permite uma diversificação, uma rotação entre as empresas do setor de forma bem eficiente. Falando um pouco das empresas que compõem a carteira do fundo, a gente escuta falar de tempos em tempos em nomes que os analistas de mercado e as pessoas inventam para se referir às empresas do setor. A gente recentemente tinha o acrônimo FANG, que fazem aquelas empresas Facebook, Amazon, Netflix,
Mais recentemente, a gente tem escutado falar das 7 magníficas. Essas empresas, sim, fazem parte do fundo. Dentre as 10 maiores exposições, você vai ver alguns desses nomes que são bastante familiares para os investidores. Nomes como Facebook, Amazon, Apple, fazem parte da carteira do fundo. E a maior exposição do fundo, inclusive, é uma empresa que está super falada recentemente pelo sucesso que tem feito com seus produtos, que é a NVIDIA. A NVIDIA é uma empresa relativamente nova, criada na década de 90 nos Estados Unidos, uma empresa californiana que originalmente produz o que é chamado GPU, Unidades de Processamento Gráfico, que são processadores muito úteis para a indústria de jogos eletrônicos e gráficos em geral, por exemplo. Tá? Mas pela velocidade de processamento desses processadores, esses processadores caíram como luva para a indústria de inteligência artificial. A inteligência artificial depende de machine learning, que é aprendizado de máquina. As inteligências são sistemas que pesquisam em vários bancos de dados no mundo inteiro, de várias formas, e quanto mais rápido ele fizer isso, mais eficiente vai ser o seu aprendizado. Essas GPUs da NVIDIA servem para esse fim com muita eficiência. Então a NVIDIA é a maior exposição do fundo. Inclusive, recentemente a NVIDIA se tornou a maior empresa do mundo, ultrapassando a Microsoft por um breve momento, depois voltou a ser superada pela Microsoft de novo, mas enfim, a empresa continua investindo, continua desenvolvendo novos produtos e anunciou recentemente uma nova família de processadores ainda mais rápidos e eficientes do que os atuais, que devem ser lançados no segundo semestre de 2024. E para concluir, Rafaela, eu queria falar os outros temas dentro da tecnologia que o fundo investe também. A gente falou um pouquinho da NVIDIA, inteligência artificial, é um tema relevante, um tema que está em voga atualmente. Muitos aplicativos devem ser lançados nos próximos semestres e anos de inteligência artificial, mas o fundo investe também em internet das coisas, que em inglês o termo é Cloud Computing, e além disso também as empresas de internet das coisas. Internet das coisas é aquela tecnologia que conecta vários equipamentos do nosso uso do dia a dia. Ele conecta, por exemplo, a geladeira da nossa casa com o nosso celular, com o meu computador, com vários provedores de serviços. Então, a internet das coisas, ela foi viabilizada tanto pelo aumento da capacidade de processamento, da velocidade de processamento desses nossos processadores, quanto também da velocidade de transmissão de dados, através do 5G, por exemplo. Então, isso viabiliza uma série de aplicações para a internet das coisas. E por último, mas não menos importante, tem um tema que está cada vez mais relevante dentro da tecnologia, que são os sistemas de autonavegação, que podem vir em veículos, como os veículos elétricos e híbridos que têm sido lançados nos últimos anos, mas também pode ser utilizados na agricultura, em tratores, na produção agrícola em geral. Esses sistemas autônomos de autonavegação, eles em geral são desenvolvidos por empresas independentes, muitas delas asiáticas, e os sistemas podem ser acoplados pelas montadoras ou pelas fábricas que produzem os veículos. E isso tem aberto também um universo grande de possibilidades de novas empresas para o Fundo de Tecnologia. Perfeito, Osório. Acho que você fechou aí com chave de ouro, né, as nossas teses, explicou aí muito bem, né, como é que funciona o nosso fundo Patrimônio Global, que é um multimercado que faz exposição nas mais diversas classes de ativos, né, setores e países, e depois focou aí nos nossos 2 fundos de ações focados no setor de tecnologia e de ciências médicas. Então, eu te agradeço, foi um grande prazer e até a próxima. Eu que agradeço, Rafaela. Obrigado. Até a próxima.